trará o alimento dos céus para nós, amém? Gostaria de chamar aqui o pastor Diogo. Eu queria uma salva de palmas para o Senhor, amém? Estou no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Vamos pegar esse voo para decolar? Se coloque de pé, você que pode. Anjos e querubins estão diante do seu trono, Estão no seu trono. e uma nuvem de glória, E uma nuvem de glória. nuvem de glória, E uma nuvem de glória. Vamos insistir mais um pouquinho. Anjos e querubins estão diante. Anjos e querubins. Levante suas mãos, você que pode. Entre nessa esfera. Estão no teu trono. Entre nessa esfera, entre nessa esfera. É sobre a sua disposição. É sobre você conseguir se entregar no ambiente. É sobre você conseguir tocar em Jesus. É sobre você dar essa devida resposta. Uma multidão cercava Jesus. Uma multidão queria um milagre. Mas apenas um homem, Querubim, apenas uma mulher conseguiu tocar na orla das vestes dele. E ela foi curada. Porque naquele momento ela reconheceu quem era Jesus. É dia de você reconhecer quem é Jesus. No meio de toda essa turbulência, no meio de toda essa barulheira, nós precisamos reconhecer quem é Jesus de fato. Precisamos ver quem é Ele, o que Ele está fazendo conosco, para onde Ele está nos apontando, para onde Ele está direcionando. E nós precisamos pegar esse lugar e ir. Assim como um dia Moisés, ele disse que sem o Senhor ele não iria. Ele não arredaria o pé dali até que o Senhor aparecesse e fosse Ele mesmo. Mesmo o Senhor dizendo que mandaria um ministro, mesmo o Senhor dizendo que mandaria um anjo, Ele falou: não, o anjo não é importante. Importante é a tua presença. Não foi com o anjo que eu falei, eis-me aqui. Foi para o Senhor que eu disse, eis-me aqui. Então eu quero ir com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. É dia de nós lembrarmos ao Senhor aquilo que um dia nós prometemos para Ele, para nós sabermos de fato onde é que nós estamos, para nós darmos a resposta que Ele merece. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu João. Glória a Deus, aleluia. João, o verso é de número, capítulo é de número 10, o verso também é número 10. Aleluia. anjos e querubins estão no teu trono, cantando santo, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Para esses dias é necessário que você esteja com a sua adoração em dias ao Senhor. Porque a nossa maior arma contra o reino das trevas nesses dias é a nossa adoração. É por isso que eu tenho falado sobre você colocar hinos para você ouvir no YouTube. Sobre você colocar hino para você ouvir no carro e você acaba terceirizando, porque eles ali naquele momento eles estão adorando, mas às vezes não, porque você está intertido com outra coisa enquanto você escuta o louvor. E escutar louvor não é adorar.
Adorar é quando você pronuncia da sua boca. E eu pronunciar da minha boca também não é adorar. Adorar é quando eu estou em espírito e em verdade. Ou seja, não é sobre eu ouvir uma música e achar que estou adorando, mas é sobre eu abrir a minha voz, é sobre eu saber quem é o Senhor e eu reconhecer a presença dEle no ambiente. Isso é adoração. Isso é adoração. Precisamos parar de terciarizar e achar que nós estamos adorando. Precisamos parar de colocar músicas em casa e falar, não, em casa eu adoro o dia todo. Não, você não adora, o som adora. Eu quero que você entenda o que é que você está fazendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja para a honra e glória do Senhor. Ou seja, enquanto eu estou dobrando uma roupa, ou seja, enquanto eu estou varrendo, ou seja, enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, a minha mente tem que estar no Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. João 10:10, quem achou, dá uma glória a Deus bem forte, hein? Aleluias. Essa é aquelas pregações bem rápidas, mas que ativa algo em nós, que serve para toda a eternidade. Amém? Diz assim: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Fala comigo, roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse assim: eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Satanás, ele veio para três coisas: roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, vida em plenitude, vida em alegria, vida em satisfação, vida em entusiasmo, vida cheia de fervor, o prazer de você um dia ter saído da madre da sua mãe, o prazer de um dia você ter sido inserido no Brasil, em São Paulo, o prazer de você um dia estar inserido, seja na região que você estiver, é você saber que você tem a plenitude da vida, a alegria da vida. E não é sobre fatores exteriores. Não é porque eu recebi uma promoção, não é porque eu acertei os números da Mega Sena, não é porque eu tenho uma namorada, um namorado legal, não é porque eu tenho amigos legais, não é porque eu constituí uma família, não é porque eu comprei um veículo ou uma casa, ou estou realizando o sonho, não. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus, porque todas essas coisas são e é passageira. Mas Jesus, ele é eterno, e ele nos chamou para essa guerra. Quando ele soprou o Shuá, o fôlego de vida, o Espírito, nosso Espírito aqui na terra, ele falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estarei com vocês, eu estarei com vocês. É suficiente, é suficiente. Exalta o Rei da Glória, gloriante de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Aquele que era, aquele que é e o que há de vir, e o que há de vir. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor merece. Nós estamos aqui porque tão somente o Senhor merece. Nós nos reunimos porque o Senhor um dia nos deu a oportunidade de nós elevarmos um louvor a Ti. O Senhor um dia nos revestiu com a sua armadura. Um dia o Senhor soprou a Sofia, a sabedoria em nós. O Senhor nos entregou o Teu Espírito, o Espírito da vida, o Espírito de poder, o Espírito consolador, o Espírito a qual o mundo não conhece nem pode receber.
o Espírito que está acima de todos os outros espíritos, o Espírito de verdade, o Espírito Santo. E nós clamamos, nós invocamos esse Espírito nessa noite, o Espírito que um dia nos batizou com fogo, o Espírito que um dia nos revelou a tua verdadeira identidade, Senhor, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Por favor, Pai, fala tu, não eu. Em nome de Jesus, amém. Podemos ficar à vontade, podem assentar. Igreja, nós estamos no meio de uma batalha, nós estamos no meio de uma guerra. E isso é inexorável. Isso é algo assim que nós não podemos dizer que não está acontecendo, porque nós sabemos o tipo de guerra que nós estamos passando, cada um no singular, cada um na sua esfera. Porque Satanás, ele evoluiu. Satanás, ele cresceu. A Bíblia diz que lá no Jardim do Éden ele veio como uma serpente, mas em Apocalipse ele está como um dragão. E se você parar para poder entender, quando a Bíblia diz que Satanás, a cobra, ela comeria do pó da terra. Quem é o pó da terra? Quem é o pó da terra? A Bíblia diz que nós somos formados do pó da terra, ou seja, quem está alimentando Satanás é a humanidade. Quem está dando poder e legalidade é a humanidade que está dando esse poder para Satanás. E nós precisamos reconhecer qual é a nossa parcialidade, qual é a nossa parcela, qual reino nós estamos alimentando de fato. Porque nós não somos neutros no meio dessa guerra espiritual. E nós não podemos ficar em uma linha a qual nós não conseguimos atingir nem o reino de Deus, nem o reino do inferno. Não, nós não conseguimos. Não existe uma linha tênue, não existe uma linha, um muro. Não existe uma linha branca, uma linha neutra, não. Ou você está com Deus ou você está com o inferno. E estar com Deus não é porque você acha em sua mente que você nunca vai desonrá-lo. Não é porque você acha na sua mente que você o ama. Não é porque você vem ao culto. Não é porque você um dia foi batizado. Não é porque você é um simpatizante do Evangelho. Ou você é filho. Vamos lá. Ou você é inimigo. Ou você é filho da verdade ou você é filho da mentira. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, é o diabo, é o inimigo das nossas almas. E não tem um meio termo. E mesmo quando você está desanimado, você está pendendo para o lado das trevas. Por isso que o apóstolo Paulo lhe diz: portanto, não desanimeis. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele se renova dia após dia. Porque quando você para ouvir o que te desanimou, quando você para saber sobre as suas circunstâncias, sobre as suas dores, sobre as suas guerras pessoais, você fica vulnerável. Existe um espírito de vulnerabilidade sobre você. Porque quando você entende que você está na guerra de Deus, você vai ter força para você poder lutar. Mas quando você fala sobre você, talvez você é alguém frustrado. Talvez você é alguém que não tem mais perspectiva de vida, de sonho, de fato. Talvez você olhe para a sua história, para a sua trajetória, pelo tanto de vezes que você falhou com Deus. Você acha que você não tem mais valor nem utilidade. E quando eu falo sobre que tipo de resposta que você está dando, não é para que você analise e se sinta triste ou frustrado pelos pecados que você cometeu. Mas quando eu falo isso sobre o tipo de resposta que você está dando, é para que você seja ativado. É para que você olhe e diga: Senhor, eu estou fora e agora eu quero retornar. O que eu faço, como eu faço? Eu me arrependo. Não é para dizer que você é impuro. Quando eu falo sobre você estar desligado, não é para apontar dedo, mas é para te abraçar dizendo: vem conosco, vem comigo que nós estamos caminhando para o reino. Entenda. Não faça com que a mensagem do reino, que o evangelho traga uma mensagem reversa para você. Traga uma mensagem de abatimento. Toda vez que um pregador ele está gerando exortação sobre você, ele está dizendo bem assim: olha, há tempo de alinhar, há tempo de você se reposicionar, há tempo de você tomar uma decisão na sua vida. Quando? Daqui a 5, 10 anos? Não, é urgente. Porque a Bíblia diz: quem está sujo que se suje mais, quem está limpo que se limpe mais. Então quando você entende o seu estado, você fala: Senhor, eu preciso de tomar um banho com o teu sangue. Porque o teu sangue me purifica de todo pecado, me purifica de todo mal.
Assim como Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, Jesus, ele veio para dar vida e vida em plenitude. É por isso que Jesus, ele ficou 3 dias morto, porque cada dia ele estava vencendo, cada dia ele estava tirando a autoridade de Satanás, cada dia ele estava ali tirando. Ele veio para matar, eu vim para trazer vida. Ele veio para roubar, eu vim para trazer prosperidade, eu vim para poder trazer poder, para trazer ousadia. Ele veio para destruir, eu vim para reconstruir, eu vim para reformar, eu vim para poder trazer esperança. Esse é o nosso Jesus. E quando eu entendo, eu chamo esse Jesus para a minha vida. Quando eu entendo, eu falo: Senhor, eu quero de fato Tu na minha vida, não por causa de uma religião, não por causa de uma causa, mas por causa do propósito. Sempre será sobre o propósito. Sempre será sobre a história de Deus, a qual nós somos chamados, a qual nós somos inseridos. A mensagem que o irmão André liberou semana passada em nossa vida é sobre a história de Deus, é sobre a história de Jesus, a qual nós caminhamos e nós vamos chegando para próximo daquilo que Ele tem para nós. Com a evolução de Satanás, ele foi entendendo onde é que ele poderia mexer. Satanás, ele usa estratégias diferentes. Ele usa estratégia de acordo com a cultura. Ele usa a estratégia de acordo com a sua idade. Ele usa a estratégia de acordo com o que você gosta. Ele usa as estratégias dele de acordo com a sua tentação. Satanás, ele não vai querer derrubar você em uma área que você não é tentado. E cada um de nós temos uma tentação pessoal. A Bíblia diz que o homem, ele é tentado segundo a sua própria cobiça. O que é cobiça? É desejo, é sobre aquilo que você gosta. Se você não gosta de dinheiro, Satanás não vai querer trazer possibilidades para você se perder com dinheiro, porque ele sabe que naquela área você é resolvido. Se você é preso, seja lá em avarento, porque você é um avarento, você gosta das coisas para si. Se você tem problema com inveja, você não consegue ver pessoas crescendo sem fazer uma comparação pessoal sua. Satanás, ele sempre vai colocar você em meio de pessoas que estejam crescendo e em uma velocidade maior que a sua, para que você se perca. Se você é perdido com, digamos aí, vamos lá, outra coisa, com mentira, se você gosta de inventar histórias, se você gosta de trazer uma própria causa para você, Satanás, ele vai te colocar sempre nesses meios. Entenda, eu quero que você entenda. Qual é a sua fraqueza? Eu te pergunto nessa noite. Qual é a sua fraqueza? Eu te pergunto nessa noite. Responda para si. Porque você precisa se reabilitar exatamente nessa área. Vou te falar. O que fez você um dia desistir de servir o Senhor não foi pessoas. Não foi o inimigo. Mas o inimigo, ele trabalhou na sua fraqueza. Pode observar que no final você só parou de servir o Senhor para você servir a sua cobiça, para você servir o seu desejo. Não importa quais foram os fatores que você usa como desculpa para você não fazer o que Deus te chamou um dia, mas no final você está indo servir aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é escravo de fato. É sempre assim. Desculpas que as pessoas dão, as desculpas que nós damos para nós não pegarmos a identidade que um dia o Senhor construiu, a identidade que um dia o Senhor fez para nós. E quando você vai entendendo essas estratégias de Satanás, você tem que entender que Deus, ele te deu a sabedoria, que Deus, ele te chamou para você desfazer as obras das trevas, que Deus, ele te chamou para você desfazer tudo aquilo que o reino das trevas ele estabeleceu. E você agora vai estabelecendo o reino de verdade. Como? Como você estabelece o reino de verdade? Amando a Deus. E como é que você ama? É com o seu coração falando: ai, Deus é tudo para mim. Não, é você agindo com o que Ele está pedindo. Deus tem necessidade de 2023 de quê? De homens e mulheres que queiram servi-lo de todo o coração. Quando você começa a suprir a necessidade de Deus, Deus também começa a suprir as suas necessidades. E aí Ele vai mexendo em todas as áreas possíveis, em todas as áreas cabíveis que você olha e diz: é impossível que isso aconteça. Você olha e diz: não tem como essa área aqui ser realizada. Talvez para você uma área da sua vida seja impossível. Mas quando você começa a fazer as áreas que Deus ele tem necessidade, Deus começa a trabalhar nas suas causas impossíveis.
Ele começa a mexer em todas as áreas, em todos os fatores necessários e precisos. Satanás, com as estratégias dele, o que é que ele fez? Ele está crescendo o umbandismo em uma maneira muito grande. Por quê? Ele está fazendo com que as pessoas que estejam frustradas com os cristãos, pegue todo o seu conhecimento, pegue todo o seu amor, pegue todo o seu serviço e vá servir a Ogã, vá servir a Exus, vá servir a demônios, a qual recebe nomes como anjos protetores, anjos guardadores, pessoas e espíritos evoluídos. Eu fui frustrado um dia pelo alguém que era da igreja e disse que ia me amar e me traiu, disse que ia me amar e me abandonou. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu estou sendo acolhido por umbandismo, porque lá sim eu vejo o poder de verdade, lá não tem pessoas falsas. Então Satanás ele está fazendo o que? Uma transferência. Antes aquilo que era oculto, agora as pessoas têm prazer em postar em suas redes sociais. Casamento, postar em suas redes sociais. Festas de aniversário dentro do umbandismo. Porque Satanás ele mudou a estratégia. Eu quero que você entenda. Satanás ele esperou cerca de 20 anos para conseguir aplicar, desde a década de 2000, conseguir aplicar com força o que está acontecendo de 2022 para cá. As pessoas elas estão com a palavra da moda de uns meses atrás, era ranço de crente. As pessoas não suportam. As pessoas têm prazer quando às vezes eu olho alguns rios falando sobre artistas que passaram pela igreja e desviaram hoje. As pessoas embaixo vomitando contra a igreja de Deus, dizendo que crente é assim, que crente é assado, que a igreja só serve para isso, que a igreja só serve para aquilo, que a igreja não sabe acolher, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, e não entende que ela está batendo em uma noiva que tem um noivo ciumento. A igreja ainda é de Jesus. A igreja não é da Batista, a igreja não é da Assembleia, a igreja não é da Quadrangular, a igreja é do Senhor Jesus, e um dia Ele vai vir para buscar a igreja dele. Ele não vai vir para buscar os espíritas, Ele não vai vir para buscar os ubandistas, Ele não vai vir para buscar os kardecistas, Ele vai vir para buscar a igreja dele, porque Ele falou que Ele viria para a igreja dele. Entenda isso. Jesus ele morreu pelos pecadores, mas ele não vai vir buscar os pecadores, ele vai vir buscar os arrependidos. Eu quero que você entenda isso, por favor. Por favor, Jesus morreu pelos pecadores, mas não vai vir buscar os pecadores, vai vir buscar os arrependidos. Os que estão buscando todos os dias se alinhar, os que estão buscando todo dia estabelecer o reino de Deus. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Tem alguém aqui comigo? Eu falei que Deus hoje derramaria uma unção para você enfrentar e avançar as suas batalhas espirituais. E tem algo para ser virado aqui nessa noite. Tem uma chave para ser virada aqui nessa noite. Ramada cantorolobra labadaba sobre lebadabash. Para sempre, amém. Há 15 anos atrás eu vi uma pesquisa, há 10 anos, perdão, 2000, há mais ou menos 8 anos atrás, eu vi uma pesquisa, falava que 80% das pessoas que saíam do catolicismo e iam para o cristianismo, quando eles desistiam do cristianismo, eles não retornavam para o catolicismo, mas eles partiam para o espiritismo ou o umbandismo. Por quê? Porque a pessoa que saiu do catolicismo, saiu de uma prática religiosa romana e participa de uma igreja a qual ela começa a tocar em algumas partes, em algumas esferas de poder, ele não vai voltar para uma zona de religião. Ele tem desejo e anseio por poder.
Você tem desejo e anseio por poder. Então as pessoas começam a se migrar. Aquele famoso convite, não, eu só quero fazer um convite para você entender que nós não fazemos, nós somos da mesa branca. Nós não praticamos o mal, existe sim os que bandam, os não sei o que lá, e aí começa a nomenclaturar e te traz, porque a Bíblia diz que Satanás ele vem como um anjo de luz. Ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem para que as pessoas entendam, não é sobre fazer o mal, por quê? Todo ofendido, ele acha que quando devolve algo para aqueles que ofendeu, ele não está sendo mal, mas ele está se protegendo contra-atacando. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Então o segredo está, quando é que eu não quero praticar o mal? Quando eu tenho um perdão liberado dentro do meu coração. Quando eu estou disposto a perdoar. Por quê? Você não perdoa porque você é bonzinho. Entenda isso. Você tem que perdoar porque você é inteligente. Porque quando você não perdoa, você atrapalha de Deus fazer o que Ele sempre quis na sua vida. Você atrapalha de Deus trazer prosperidade na sua vida. Você atrapalha de Deus trazer poderes, dom na sua vida. Você atrapalha de Deus ouvir a sua oração. Você atrapalha de você enxergar as obras do reino das trevas. Então você não perdoa porque você é bonzinho. Você perdoa porque você é inteligente. E você não pode ficar preso às pessoas. Toda pessoa que você resolve não perdoar, você está dizendo assim, olha, eu me tornei escravo emocional dessa pessoa. Porque toda vez que é tocado o nome dessa pessoa, há uma ferida que ela é aberta novamente. O que é ressentimento? Ressentimento é você sentir de novo aquilo que um dia te fez mal. É você ressentir, é você trazer a dor do passado para o presente. Então quando você entende isso, você fala, não, eu sou alguém sábio, eu sou alguém que Deus me ungiu, eu não posso carregar esse tipo de mágoa, eu não posso carregar esse tipo de dor. Então a partir de hoje, eu perdoo essa pessoa, não é sobre eu esquecer, é sobre eu perdoar. Entenda, perdoar não é você esquecer. Perdoar é quando você falar, não sentir mais a dor. Entenda isso. Isso é você ser curado, é você deixar o Senhor tocar naquela área. Vamos lá, 2 Coríntios 2, verso 10 diz: Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós. Então, ou seja, uma das maiores estratégias de Satanás, que ele usa para poder entrar em um corpo, é quando a pessoa resolve no seu íntimo não perdoar. 90% das vezes que eu fui expulsar demônio em pessoas, foi porque ela resolveu não perdoar alguém. 90% das vezes que as pessoas se manifestam, é porque ela resolveu no íntimo dela guardar uma mágoa sobre alguém. E os outros 10%? A maioria das vezes são pessoas que um dia fez pacto. Essa semana eu tratava alguém depressiva, e aí eu conversava com ela, eu falei, mas você já praticou algum mal contra alguém? Não, sempre fui alguém de coração bom. Sempre fui alguém de coração puro. E na hora eu falei, tem uma entidade que ela anda com você. Tem uma entidade que ela tem uma legalidade sobre a sua vida. E se você não for sincera comigo, eu não vim aqui te julgar, eu vim aqui te ajudar. Enquanto você não confessar, isso não vai sair de você. Ela falou, há muitos anos atrás, eu tinha um livro, e tinha uma pessoa que ela me perseguia. E eu abri aquele livro e existia uma simpatia. Satanás, ele vem como o quê? Como um anjo de luz, sapatinho de algodão, não é só uma simpatia. E ela resolveu colocar o nome dessa pessoa em uma terra específica e colocou no devido lugar, implantou lá no devido lugar. E essa pessoa faleceu. Coisa de anos atrás. Anos atrás. Satanás, ele já queria ceifar aquela vida, mas ele precisava da legalidade. Como? Ele precisava de um homem, ele precisava de uma mulher. Porque o homem e a mulher têm poder sobre outro homem e outra mulher. Satanás não tem poder sobre o homem. Entenda isso, a menos que o homem abra essa porta para ele poder entrar, através de pactos ou através da falta de perdão. Vamos lá? Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Ele precisa dessa legalidade. Então quando aquela mulher liberou isso, falou para mim,
Veio um temor sobre ela, veio aquele fogo ardendo sobre ela. Ela começou a falar: olha, está queimando aqui no meu corpo, está queimando nos meus ossos. Igreja, você precisa entender aquilo que o Senhor liberou sobre você. Você precisa entender aquilo que o Senhor liberou sobre você. Hoje eu ia na rodovia assim e vi um espírito da morte vindo com tudo, esperando o carro. Quando o carro passou, ele entrou dentro daquele carro. Você consegue entender? Você consegue entender que o reino das trevas, ele não para. O reino das trevas, ele está o tempo todo paciente. Ele está o tempo todo desfazendo. Satanás, a estratégia que ele usa sempre é matar, roubar e destruir. Ele vai mudando a forma dele entrar, ele vai mudando a forma dele chegar. Perdão. Mas, todavia, entretanto, porém, ele continua sempre com a mesma forma. Como é um dia que ele entrou lá no Jardim do Éden? Ele veio o quê? Roubar, matar, destruir. Ele roubou aquilo que Deus tinha entregado a Adão, a autoridade. Ele fez com que a morte entrasse, porque Deus disse: no dia que tu comer dessa fruta, certamente morrerás. Ele destruiu o que? Destruiu a família. Logo depois você vê Caim matando Abel. Então a estratégia, ele sempre vai usar essa estratégia. Um dia ele foi expulso dessa guerra, um dia começou nos céus. E você é convidado para essas guerras. Então você tem que estar preparado para esses dias. Você tem que estar pronto para esses dias. E ele vai evoluindo de acordo com cada esfera, de acordo com cada cultura. Se você parar para ver o Egito tem vários deuses. Naquela época, então, na época de Moisés, tinha vários deuses. O Deus do sexo, o Deus da colheita, o Deus do amor, o Deus do sol, o Deus da areia. E eles iam a cada lugar, eles colocavam o quê? Colocavam altares a esses deuses. Deus falou: eu vou libertar o meu povo do Egito. Eu vou libertar o meu povo do Egito. E há vários confrontos na Bíblia. Há vários confrontos entre Moisés e aqueles demônios. Eu gosto de uma tradução que diz assim, vamos lá, vamos ver se eu lembro, é Êxodo 7. Se eu não me engano é verso 10 também. Vamos lá. Aleluia. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo essa pregação? Eu não quero só trazer uma porção, mas eu quero que você entenda, é como se fosse um ensinamento. Não é sobre nós só glorificarmos e sair daqui emocionados, mas é sobre nós termos acesso, ativação, de ativar e desativar, ativar o reino de Deus, desativar o reino das trevas. Entenda, isso é ter a chave, isso é ter a chave. Diz assim, verso 10 de Êxodo 7: assim Moisés e Arão foram ao faraó, e fizeram tudo como Yahvé lhe havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante de faraó, e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. Faraó, contudo, mandou chamar os sábios e, eu gosto dessa tradução que diz, os sábios e os pais de santo da corte, e também os magos do Egito, reproduziram o mesmo fenômeno por meio das ciências ocultas. Ele mandou chamar os magos e os pais de santo. Tem alguém entendendo aqui? Sabe o que é mudar a genética? Naquela época eles já tinham acesso à genética, sobre mudar o DNA de algumas coisas para poder gerar uma vida naquele material. Ele faz, o que é que Moisés faz? Moisés lança o cajado ao chão e dá uma ordem, o cajado se torna uma serpente. Porém, eles vão lá e repetem o mesmo feito, mas a diferença é que a serpente que Moisés lançou à terra, ela devorou a serpente do reino das trevas. Porque mostrando quem é que tinha mais poder. Foi o primeiro enfrentamento. Satanás, ou seja, ele vem como uma serpente, mas um dia ele vai virar um grande dragão. E você precisa entender como é que Satanás ele está te desabilitando. Porque a ideia de Satanás sempre é destruir o seu destino profético. Entenda isso. Liberei essa medida no domingo. Estou soltando mais uma vez. O seu destino profético, ele tem uma função. Não é sobre eu sozinho mudar a terra, mas se eu agir na minha função e você agir na sua, e nós formarmos esse corpo necessário, nós conseguimos mudar uma nação. Você sozinho não pode mudar uma nação. Eu sozinho não posso mudar uma nação. Mas quando eu resolvo
dá a resposta para Deus. O Léo resolve dar a resposta para Deus. O Andrew resolve dar a resposta para Deus. Começa a se formar um corpo. Porque você não é igreja. Um dia mentiram para você dizendo que você é igreja. Igreja você só é quando você está no plural, no singular não existe igreja. Você é um membro do corpo, porque a igreja é um corpo. Ou seja, a igreja só é quando o corpo todo está reunido. São 5 ministérios, o ministério apostólico, o ministério pastoral. Temos que entender isso e dar a resposta como o corpo, não é no singular. Não existe o evangelho para si. O que importa é que eu faço minhas orações todo dia na minha casa, porque um dia eu me frustrei com a igreja. Eu não quero mais saber de pastores, eu não quero mais saber de grupo de louvor. O que eu quero agora é todo dia acordar, fazer minha oraçãozinha, e está bom demais. Ei! Não existe o evangelho para si. Isso é uma obra de Satanás, porque ele sabe que o seu poder é neutro, seu poder é nulo. Você foi chamado para desfazer as obras de Satanás. Nós somos chamados para criar uma essência quando nós estamos reunidos. É estar reunido que nós mudamos. E nós viemos aqui e o Senhor libera códigos para nós, da sabedoria. Você sai fortalecido. Igreja não é uma creche. Igreja é um campo de batalha. E você é um soldado. Porque a Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele é o nosso general. Ele é o nosso general. Ele é o nosso general, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ou seja, você foi chamado para marchar. Você não foi chamado para ficar gritando socorro. Você não foi chamado para ficar gritando socorro 24 horas do seu dia, durante 365 dias. Não, vai ter dia que você vai gritar socorro. Tem dias que eu falo socorro, eu preciso de ajuda, e eu ligo para um amigo, ligo para alguém, eu preciso desabafar. Mas nos outros dias eu preciso estar ajudando, eu preciso estar batalhando. Não é sobre alguém sempre vir me ajudar, mas é sobre eu entender a minha identidade. Quero que você entenda isso. Vamos lá, vem aqui comigo, vamos. Pedir socorro não é errado, e nós vamos pedir várias vezes na nossa vida, e aquele que não pede socorro, ele vai cair. Para de confessar sua queda e começa a confessar suas fraquezas, porque a fraqueza ela antecede a queda. Na minha fraqueza eu falo, olha, eu estou em falta daquilo. Na minha fraqueza eu digo, olha, eu estou sentindo uma vontade de parar, eu quero desistir. Tem alguém aqui comigo? Ora por mim, me ajuda. Vamos lá, vamos seguir. Porque quando você para, você não para sozinho. Vamos lá. Existe anjos que andam com você. Um anjo específico que ele tem um poder em uma área, em uma dimensão, em uma esfera, em um território. Anjos territoriais. Quando você desiste, é como se você neutralizasse o poder desse anjo naquele território a qual o Senhor chamou para esse anjo trabalhar em conjunto com você. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Assim como o reino das trevas, ele precisa de cavalos. Jesus, ele precisa de filhos. Deus, ele precisa de filhos. A diferença é que um lado você é um cavalo descartável, no outro você tem uma eternidade, um dia você reinará juntamente com ele. Porque o destino da igreja já foi profetizado. No final nós venceremos, não importa quem se levante, no final nós temos a vitória. Foi profetizado e eu sei o nosso fim. Eu sei. Mas Satanás também sabe o fim dele. E ele sabe o período necessário para ele poder projetar, arquitetar. Mas nós podemos. Eu posso, você pode. Você está ouvindo essa mensagem? Então você pode. Só não pode aqueles que partiram, porque eles foram desabilitados de fato. Mas se você está ouvindo essa mensagem, mesmo que seja em cima de uma cama, mesmo que você não tenha força em suas pernas, em suas mãos, no seu corpo, só pelo fato de você ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você deixar essa palavra entrar no seu coração, o corpo tem poder de dar a resposta novamente. Vamos lá, é sobre a intenção do seu coração, é sobre a sua motivação, é sobre isso que eu quero te falar nessa noite. A sua oportunidade não passou, não importa. Não importa qual foi a gravidade do pecado, o que importa foi como ele ressuscitou ao terceiro dia.
A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito nos ressuscitará. Romanos 6. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que um dia tocou em Jesus. É o mesmo também que toca em você quando você tem um novo nascimento. É o mesmo que fala ao seu coração. É o mesmo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É o mesmo que te consola nos dias sombrios. É o mesmo que intercede por você quando você não sabe orar. Como gemido inexprimíveis, Ele vem e leva as orações a Deus. Ele falou: não vou dar ao mundo, porque o mundo não conhece. O mundo não pode receber. Eu vou dar a vocês. Aí vem um príncipe desse mundo e nada eu tenho com ele. Aí vem um estrategista, ele está dizendo assim. Ele vai usar armas, ele vai usar argumentos, ele vai usar tudo o que ele pode no alcance dele. Mas eu preparei vocês. Eu não vos deixarei órfão. É a primeira vez que ele fala. Eu não vos deixarei órfão. Ele está dizendo: ei, vocês terão um pai. Porque orfandade é falta de pai. Vocês terão um pai. O Espírito como um pai. É por isso que Jesus na oração ele fala: Pai nosso que está no céu. Ele está falando, não é sobre o seu pai, referência de pai terreno, mas é um pai celestial. Vamos lá? Vamos lá. Segundo confronto que ele teve foi... Vamos continuar aqui, Êxodo 7 mesmo aqui, 7:20. Moisés e Arão agiram como Yahvé lhe havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo, e diante dos olhos de Faraó, de seus conselheiros, imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Ou seja, eles mudaram ali a essência, eles mudaram e conseguiram transformar a água em uma espécie de sangue que não tinha utilidade. Jesus ele vem no capítulo 2 de João e transforma a água em vinho. Um vinho bom, um vinho saboroso. O vinho representa alegria. Você consegue entender? Porque todo o reino das trevas, tudo que ele vai tocar é para destruir. Tudo que ele vai tocar é para tirar a essência, para tirar a vida. E Jesus ele vem para dar essa vida em plenitude. Ele vem para poder trazer alegria. Porque o Evangelho ele tem esse poder de te mudar. Talvez você, antes de conhecer Jesus, você era alguém carrancudo. Talvez você era alguém ruim de comunicação. Talvez você era alguém cheio de razão. Quando você falava algo era aquilo e ninguém mudava. Mas o Evangelho veio. E se o Evangelho não está te mudando para uma pessoa melhor todos os dias, você abandonou o Evangelho. Eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda isso. Se o Evangelho não está fazendo você ser uma pessoa melhor para as pessoas que dividem a casa com você, você não está vivendo o Evangelho. Você está vivendo a religião. Você está sendo bom de argumento. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você não está sendo uma pessoa que está trazendo vida à sua casa. Você está gerando a morte. Talvez você na sua infância foi alguém que o seu pai, a sua mãe, ela não te deu amor. Talvez você foi alguém que teve dificuldade. Talvez você foi alguém rejeitado. Talvez você morou de favores. Talvez você não tinha referência. Mas no dia que você aceita Jesus, você perde todas essas referências mundanas, todas as frustrações. E agora você tem referência de um pai verdadeiro. Agora você tem referência de vida. O Evangelho é para gerar vida. Vida na sua família, vida na sua casa. Agora você tem amor. Se você não tinha autoridade para corrigir, agora você tem autoridade para corrigir. Se você não tinha autoridade para amar, agora você está habilitado para amar. Esse é o poder do Evangelho. Você tem que parar de trazer peso para a sua história do passado. Tem pessoas que trazem peso para a história. Ela conta aquela história tão triste, como se Jesus ainda não tivesse se encontrado com ela. Como se Jesus não tivesse feito um grande milagre. Toda vez que vai falar: se você soubesse a minha história, se você soubesse como eu sofri, se você soubesse como eu estive tão só. E aí começa a trazer aquela esfera do passado toda para hoje. Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Mas Deus também tem uma história nossa. Deus também tem uma história nossa. E é necessário. Eu prefiro a história que Ele escreveu e fazer parte dessa história dele. Por favor, você tem que parar de trazer esse peso do seu sofrimento.
como se Jesus ainda não tivesse chegado na sua casa. Como se você não fosse digno de sofrer hoje, porque você já sofreu muito um dia. A Bíblia diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento de hoje não pode ser comparado com a glória que um dia será revelada em nós. Ei, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele merece o nosso sofrimento. O problema é quando você sofre pela causa errada. O problema é quando o seu coração está na causa errada. Aí você vai ter um sofrimento sem retorno. Mas todo sofrimento com Cristo é uma coroa colocada a mais. É um galardão colocado a mais em nossa coroa. E vale a pena. Como vale a pena. Esses dias estão chegando. Esses dias estão próximos de nós usarmos essa coroa. De nós reinarmos junto com Ele. Esses dias chegaram. Esses dias já estão aí. Vamos lá. Quantos minutos? Meu Deus do céu. Eu vou resumir aqui. Meu Deus, tem muita coisa. Vamos lá. Tem muita coisa para pregar aqui, igreja. A gente precisa ir embora. Eu vou resumir essa mensagem aqui. Depois tem a praga. Qual praga? A praga das rãs. Vai aquela multiplicação de rã. E já pensou, você vai lá fazer uma comida e tem rã na panela, tem rã na sua cama, aquela nojeira. E aqueles homens no final, toda vez, eles entendiam que Deus estava fazendo algo, mas o coração deles endurecia. E o último confronto deles foi quando? Foi quando Deus manda Moisés transformar o pó em piolhos. Naquele momento que gera a vida do pó em piolhos, a Bíblia diz que eles não conseguiram reproduzir aquilo. Por quê? Só existe um que pode dar vida ao pó. Só existe um que pode mudar as moléculas e a genética de um pó. Só Ele, só Jesus. Então ali se cessou, ali parou. Ali se findou. E agora eles começam a caminhar, eles começam a ir em uma nova direção. Porque um dia esse Espírito também foi soprado em nós. E esse Espírito vai ser soprado mais uma vez. Lá em Ezequiel, a Bíblia diz que o Espírito seria lançado onde? Nos ossos. Sim, amém? Mas em Joel diz que o Espírito seria lançado sobre toda a carne. Porque em Ezequiel estava falando sobre coisa interna. Mas em Joel ele estava falando sobre já coisa exterior. Sobre nós mostrarmos o poder, mostrar a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Joel 2 para a gente encerrar. Joel 2, 28. Espírito Santo, abre o meu coração. Espírito Santo, abre o meu coração. Mais uma vez. Espírito Santo, abre o meu coração. Espírito Santo, abre o meu coração. Pois eu quero ver. Eu quero ver. Eu gosto desse título. Eis que chega o dia do Senhor. Cada um tem um título diferente, mas eu gosto do título dessa King James. Diz assim, verso 28 do capítulo 2 de Joel: então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Você consegue entender? Que nos últimos dias Ele mudaria as coisas. E como? As coisas seriam mudadas através da adoração. Por isso que eu iniciei falando sobre você não terceirizar a sua adoração. Mas é a sua maior arma, é você adorar. Quando você para lembrar da história de Josué, Josué era um homem que ele era temido, porque ele passou 40 anos lutando. E nesses 40 anos ele não perdeu nem sequer uma batalha. Eu gosto de Josué 23. Quando ele diz que até aqui o Senhor me deu todas as vitórias. Até aqui o Senhor, Ele esteve comigo. Ou seja, em 40 anos ele não perdeu uma batalha e também ele não se feriu. Então todos que sabiam que o exército de Josué estava marchando naquela direção, eles corriam, eles fugiam, porque aquele homem era bravo. A Bíblia diz que chega um anjo próximo ao rio,
E quando o anjo aparece, Josué puxa a espada. E ele diz: você vem de qual parte? Ele diz: eu venho da parte do Senhor. Era um anjo do Senhor. Diz: olha, eu quero que você vá para Jericó. Vai na direção de Jericó, porque eu tenho ordens para você. Só que eu vou precisar que você guarde a sua espada. E você adore. Que você dê 7 voltas em Jericó, para você derrubar as muralhas. Sabe o que é? Marchando e ouvindo o que o Senhor tem. Agora eu não vou mais usar a minha habilidade e minha estratégia. Não é sobre a minha estratégia, não é sobre eu querer usar sempre as mesmas ferramentas. Não. Deus, ele tem as diversidades dele de quando ele quer vencer uma batalha. Mas naquele momento que eles deram a volta ali, a Bíblia diz que no final ele falou: eu quero que vocês gritem. Eu quero que vocês toquem quero que você toque a corneta. Quero que vocês toquem as trombetas. Só que eu gosto da tradução que diz que no som de uma trombeta. Que trombeta é essa? Trombeta de Apocalipse, igreja, a mesma que tocou naquele dia. Aquele suar, aquelas muralhas caíram. Quando você começar a entender o poder que você tem na adoração. Quando você entender que você adorar não é sobre a música que você gosta de ouvir. Não é sobre o som que te emociona. Mas é sobre você entender que Deus está sendo adorado através daquele louvor, através da sua boca, através das suas mãos, através do seu fechar de olhos, através do seu bater de palma, através de você liberar essa essência para Ele. Você vai saber aonde, quais lugares você vai entrar e como você vai entrar com ousadia e com poder. É necessário. Se coloque de pé. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 5. Efésios, eu amo demais Efésios, um livro de guerra, um manual de guerra. O apóstolo Paulo, ele foi um dos homens que enfrentou muita batalha espiritual pelo tempo, uma cultura nova. Mas o Senhor estava com ele. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Eu gosto dessa frase. Vamos lá. Efésios 5. Verso 18 ao 21. E diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que levará à devassidão, mas deixa-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. Então você quer o segredo para você ganhar e vencer as batalhas espirituais? É quando você começa a entoar louvores em salmos, cânticos ao Senhor. É quando você começa a cantar com o seu coração, com a sua voz, com a sua mente, com o seu corpo. São 3 esferas. É com a sua emoção: eu amo adorar o Senhor. São 3 esferas. É com o seu corpo, é batendo palma, é pulando, é caindo ao chão, é chorando. São 3 esferas. É com o teu espírito, que é o principal. É o principal. Entenda isso. É sujeitando um ao outro, que é sujeitando ao outro. É eu sabendo a indiferença do irmão. É eu sabendo que o meu irmão pecou, e mesmo assim eu amo ele, e eu divido a esfera com ele, sabendo que ele é merecedor, porque um dia Jesus morreu por ele também. Sujeitando uns aos outros. Não é sobre você ser perfeito na esfera emocional e na esfera física, mas é sobre você ser perfeito na esfera espiritual. Como é ser perfeito na esfera espiritual? É não haver nenhum tipo de treva dentro de você. Perfeição é quando não existe trevas dentro do seu íntimo. Vamos lá, vamos lá.